Capítulo 6. Adorável senhorita, continue a apontar para os desenhos. As outras tentem não olhar para mim, pediu o fotógrafo. Era sábado e toda a elite havia sido dispensada da obrigação de permanecer no Salão das Mulheres o dia inteiro. No café da manhã, Maxon tinha anunciado a festa de Halloween. À tarde, nossas criadas começaram a desenhar as fantasias e alguns fotógrafos apareceram para registrar todo o processo. Naquele momento, eu tentava parecer natural enquanto examinava os desenhos de Anne. E as criadas estavam atrás da mesa com pedaços de tecido, caixas de lantejoulas e uma quantidade absurda de penas. A câmera clicava várias vezes enquanto fazíamos poses diversas, na tentativa de dar opções ao fotógrafo. No instante em que eu posaria com tecido dourado enrolado na cabeça, recebemos um visitante. Bom dia, senhoritas, disse Maxon, caminhando porta dentro. Não pude deixar de me endireitar um pouco e tive a sensação de que meu sorriso tomava todo o meu rosto. O fotógrafo captou esse momento antes de se dirigir a Maxon. Sua Alteza, é sempre uma honra. O senhor se importaria de posar com a jovem senhorita? Seria um prazer. As criadas abriram espaço. Maxon pegou alguns desenhos e se colocou bem atrás de mim. Uma de suas mãos segurava uma folha e a outra repousava em minha cintura. Esse detalhe significava muito para mim. É como se ele dissesse: veja, logo vou tocá-la assim diante do mundo. Você não precisa se preocupar com nada. Depois de mais algumas fotos, o fotógrafo foi atrás da próxima garota. Percebi que também as criadas, discretamente, por conta própria, haviam deixado o quarto. Suas criadas têm muito talento, disse Maxon. A ideia é maravilhosa. Tentei me comportar da mesma maneira de sempre, mas as coisas passaram a ser diferentes, ao mesmo tempo melhores e piores. Eu sei, respondi. Não poderia estar em melhores mãos. Já se decidiu por algum? Perguntou ele, espalhando os papéis pela escrivaninha. A gente gosta dessa ideia do pássaro. Acho que é uma referência ao meu pingente. Eu disse, com a mão sobre o fino cordão de prata. O pingente de passarinho era presente de meu pai, e eu preferia esse objeto a todas as joias pesadas do palácio. Detesto dizer isso, mas acho que Celeste também escolheu uma fantasia de pássaro. A determinação dela era impressionante, disse ele. Tudo bem, respondi dando de ombros. Não sou louca por penas mesmo. De repente parei de sorrir. Ei, você estava com Celeste? Ele confirmou com a cabeça. Foi apenas uma visita rápida para conversar. Acho que não posso ficar muito tempo aqui também. Meu pai não está contente com tudo isso, mas com a seleção ainda em curso, compreendeu que seria legal termos um pouco mais de festa e concordou que também seria um modo bem melhor de conhecer as famílias diante da atual situação. Que situação? Ele está ansioso por uma eliminação e deve excluir alguém depois de conhecer os pais de todas. Na opinião dele, quanto antes eles vierem, melhor. Eu não tinha percebido que mandar uma garota de volta para casa fazia parte dos planos de Halloween. Pensava que seria apenas uma grande festa. Aquilo me deixou nervosa, embora se eu repetisse para mim mesma que não tinha motivos para tal. Não depois da nossa conversa do dia anterior. De todos os momentos já compartilhados com Maxon, nenhum me parecia mais real do que aquele. Ainda com os olhos nos desenhos, Maxon falou, com ar distraído. Acho que preciso terminar as visitas. Você já vai? Não se preocupe, querida. Vejo você no jantar. Sim, pensei, mas você verá todas no jantar. Está tudo bem? Perguntei. Claro, ele respondeu, para depois me beijar, na bochecha. Tenho que correr, falamos mais tarde. E saiu, tão subitamente como tinha chegado. No domingo, 8 dias nos separavam do Halloween, o que significava que o palácio estava um furacão cheio de atividades. Na segunda, a elite passou a manhã com a rainha Amberly, provando e aprovando o menu para a festa. De longe, aquela foi a melhor das nossas tarefas até então. À tarde, porém, Celeste ficou horas sumida do Salão das Mulheres. Quando voltou, por volta das 4 da tarde, anunciou a todos que Maxon mandou lembranças. Na tarde de terça-feira, cumprimentamos membros mais distantes da família real, que vieram à cidade para os festejos. E naquela manhã, assistimos da janela, a Maxon dando uma aula de arco e flecha para a Cris nos jardins. As refeições estavam repletas de convidados, que chegaram antes da festa, mas Maxon quase nunca aparecia, assim como Marley e Natalie. Eu me sentia cada vez mais envergonhada. Revelar meus sentimentos para Maxon tinha sido um erro. Apesar de toda a conversa, ele não podia estar interessado em mim de verdade, se sua primeira opção era sempre passar o tempo com as outras. Na sexta, eu tinha quase perdido as esperanças. Depois do jornal oficial, permaneci sentada ao piano, desejando que Maxon viesse ao meu quarto. Ele não veio. Tentei distrair a cabeça no sábado. Nós, da elite, tínhamos a obrigação de fazer sala às mulheres que chegavam do palácio de manhã.
E à tarde haveria mais um ensaio de dança. Ainda bem que minha família, como 5, tinha escolhido se concentrar em música e artes plásticas. Eu era uma péssima dançarina. A única pessoa pior do que eu naquele salão era Natalie. Para minha tristeza e meu ódio, Celeste era o máximo da graciosidade. Os instrutores lhe pediram mais de uma vez para ajudar as outras meninas. O resultado foi que Natalie quase torceu o tornozelo graças às más indicações que Celeste lhe dava de propósito. Sutil como uma serpente, Celeste botou a culpa na absoluta falta de jeito de Natalie. Os professores acreditaram nela, e Natalie apenas ria da própria situação. Admirava Natalie por não se abalar por causa de Celeste. Aspen esteve presente em todas as aulas. Evitei-o nas primeiras. Não tinha muita certeza se queria me aproximar dele. Houve rumores de que os guardas tinham começado a mudar suas escalas com uma velocidade enlouquecedora. Alguns estavam desesperados para irem à festa, ao passo que outros tinham namoradas em sua terra natal, e arrumariam um grande problema se fossem vistos dançando com outra pessoa, principalmente porque 5 de nós em breve voltariam a ser solteiras e bem procuradas. Mas aquele era o nosso último ensaio, e Aspen estava perto bastante para me tirar para dançar. Não recusei. Está tudo bem? Perguntou ele. Você parecia triste nas últimas vezes em que vi. É só cansaço. Menti. Não podia conversar com ele sobre meus problemas afetivos. Mesmo, ele perguntou, cético. Tinha certeza de que más notícias estavam por vir. O que você quer dizer? Será que ele sabia de algo que eu não sabia? Ele suspirou. Se você pretende dizer que preciso parar de lutar por você, aviso que não quero conversar sobre isso. Para ser sincera, fazia mais de uma semana que eu nem pensava em Aspen. Estava tão absorta por minhas palavras e ideias erradas que não podia pensar em mais nada. Lá estávamos nós. Enquanto me preocupava com a possibilidade de Maxon me abandonar, Aspen preocupava-se com a possibilidade de eu o abandonar. Não é nada disso, respondi vagamente, me sentindo culpada. Ele acenou com a cabeça, por hora satisfeito com a resposta. Ai! Ops! Exclamei. Tinha pisado no pé dele totalmente sem querer. Me esforcei para prestar atenção na dança. Desculpe, Mary, mas você é péssima, ele disse rindo, apesar de o meu salto provavelmente tê-lo machucado. Eu sei, eu disse sem fôlego. Juro que estou tentando. Eu me agitava pelo salão como um alce cego, mas o que me faltava de graça eu compensava com esforço. Aspen, muito gentil, deu o melhor para me fazer parecer bem, até perdeu um pouco o compasso da música para acompanhar meu ritmo. Era tão típico dele, sempre tentar ser meu herói. Ao fim da última aula, pelo menos eu sabia todos os passos. Não dava para prometer que não derrubaria sem querer um convidado diplomata, com um chute das minhas pernas empolgadas, mas faria o meu máximo. Imaginar essa cena me fez ver que não era de estranhar que Maxon pensasse 2 vezes. Passaríamos vergonha ao visitar outros países e muito mais ao recebermos visitas aqui. Eu realmente não servia para ser princesa. Suspirei e fui buscar um copo d'água. Aspen me seguiu, ao passo que as outras garotas deixaram o salão. Então, ele começou a falar. Corri os olhos pelo salão para me certificar de que ninguém nos observava. Suponho que se você não está preocupada comigo, deve estar preocupada com ele. Baixei os olhos e corei. Como ele me conhecia bem. Não que eu esteja torcendo por ele e tal, mas se ele não percebe como você é maravilhosa, é um idiota. Sorri com os olhos cravados no chão. E se você for a princesa, qual o problema? Você não vai ser menos incrível por isso. E você sabe. Aspen não conseguia soltar o que tinha a dizer. Arrisquei um olhar para o seu rosto. Nos olhos dele, vi 1000 finais diferentes para aquela frase. Todos me uniam a ele. Ele ainda estaria à minha espera. Ele me conhecia melhor que ninguém. Nós éramos um. Uns meses no palácio não podiam pagar 2 anos. Não importa o que acontecesse. Aspen sempre estaria ao meu lado. Eu sei, Aspen, eu sei. Capítulo 7. Lá estava eu, enfileirada com as outras garotas no imenso foyer do palácio, mexendo os pés de um lado para o outro. Senhorita América, sussurrou Sylvia. E foi o bastante para entender que meu comportamento estava sendo inaceitável. Como ela era a nossa principal tutora da seleção, levava muito a sério tudo o que fazíamos. Tentei sossegar, invejava Sylvia, os empregados e o punhado de guardas a passar de um lado para o outro pelo simples fato de eles terem autorização para andar. Sabia que me sentiria mais calma se pudesse fazer o mesmo. Talvez, se Maxon já estivesse aqui, não fosse tão ruim, mas talvez eu ficasse mais ansiosa. Ainda não compreendia o porquê. Depois de tudo, ele não tivera tempo para mim nos últimos dias. Eles chegaram, veio a voz pelas portas do palácio. Não foi a única a soltar um suspiro aliviado. Muito bem, senhoritas, gritou Sylvia. Hora de caprichar nos modos. Mordomos e criadas, perto da parede, por favor. Tentamos ser as jovens adoráveis e nobres que Sylvia desejava, mas tudo ruiu no instante que os pais de Chris e Marley entraram pela porta. Sabia que ambas
ambas eram apenas crianças, e era óbvio que seus pais estavam com saudade demais para se importarem com o decoro. Eles correram aos berros, e Marley saiu da fila sem parar para pensar. Os pais de Celeste foram mais comedidos, embora tenham ficado claramente emocionados ao ver a filha. Celeste também saiu da fila, mas de um modo muito mais civilizado que Marley. Sequer notei os pais de Natalie ou Elise, porque uma figura baixinha de cabelos ruivos e esvoaçantes brilhava ao pé da porta com os olhos inquisitivos. Mai, ela ouviu meu chamado, viu meu braço acenando e logo correu para mim. Minha mãe e meu pai a seguiram, enquanto eu ajoelhei para abraçá-la. Maris, não acredito, ela gemeu com a voz repleta de admiração e inveja. Você está tão linda, não consegui falar. Mal podia vê-la, eu chorava tanto. Momentos depois, senti os braços firmes de meu pai, envolvendo ambas. Em seguida, minha mãe, deixando de lado sua costumeira reserva, se juntou a nós, e logo formávamos um todo, abraçados no palácio. Ouvi alguém bufando e percebi que era Sylvia, mas nem me importei com isso àquela altura. Falei assim que pude voltar a respirar. Estou tão feliz de vocês estarem aqui. Também estamos, gatinha, retribuiu meu pai. Não dá para dizer o quanto sentimos sua falta. E concluiu as palavras com um beijo em minha cabeça. Me virei para abraçá-lo. Até aquele momento, ainda não tinha percebido o quanto eu precisava vê-los. Abracei minha mãe por último. Eu estava chocada por ela estar tão quieta. Era incrível que ainda não tivesse exigido um relatório detalhado do meu progresso com Maxon. Mas quando nos afastamos, notei as lágrimas em seus olhos. Você está tão linda, querida. Parece uma princesa. Sorri. Era bom não ouvir somente perguntas e ordens dela. Pelo menos uma vez. Naquele momento, ela estava apenas feliz. Isso significava muito para mim, porque eu também estava. Reparei que Mai olhava para alguma coisa por cima do meu ombro. É ele? Cochichou, hein? Perguntei, me inclinando para ela. Quando eu virei para trás, Maxon nos observava de trás da grande escadaria. Com um sorriso maravilhado, ele abriu caminho para onde estávamos. Meu pai se endireitou rapidamente. Vossa Alteza, disse ele, com a voz carregada de admiração. Maxon foi ao seu encontro com a mão esticada. Sr. Singer, é uma honra. Ouvi tanto a seu respeito e é uma honra conhecê-la também, Sra. Singer. Continuou Maxon, dirigindo-se à minha mãe, que também se aprumou e ajeitou o cabelo. Alteza, ela desafinou um pouco atranhada. Nos perdoe por tudo isso, disse apontando para o chão onde Mai e eu permanecemos abraçadas. Maxon riu. Não é nada, não esperaria menos entusiasmo de qualquer pessoa que seja ligada à senhorita América. Com certeza minha mãe ia querer explicações sobre isso mais tarde. E você deve ser Mai, continuou Maxon. Mai corou, estender a mão a ele, esperava um aperto de mão, mas ganhou um beijo. Nunca lhe agradeci por não ter chorado, brincou o príncipe. O quê? Perguntou Mai, corando ainda mais pela confusão. Ninguém disse a você? Falou Maxon, radiante. Graças a você, ganhei meu primeiro encontro com sua irmã. Estarei sempre em dívida com você. Bom, de nada, acho, respondeu Mai entre risos. Maxon pôs as mãos atrás das costas, como sua como se sua formalidade tivesse voltado. Receio ter que conhecer os outros, mas por favor, aguardem aqui um momento. Farei um breve pronunciamento ao grupo. Espero conseguir falar mais com vocês logo. Estou muito feliz por terem vindo. Ele é ainda mais bonito pessoalmente. Michael cochichou alto e pude notar que Maxon viu, pelo leve chacoalhar de sua cabeça. Ele passou a família de Elise, de longe, a mais refinada do grupo. Seus irmãos mais velhos pareciam mais rígidos que os guardas, e seus pais fizeram uma reverência quando Maxon se aproximou. Fiquei imaginando se tinha sido Elise que os tinha mandado agir assim, ou se era mesmo o jeito deles. Dava a impressão de ser tão polidos, com seus cabelos negros, os rostos pareciam entre si, que sobressaíam em relação às roupas bonitas. Ao lado deles, Natalie e sua lindíssima irmã mais nova cochichavam com Chris, enquanto seus pais se cumprimentavam. O foyer inteiro estava repleto de uma energia entusiasmada. O que quer dizer isso de ele esperar entusiasmo de nós? Minha mãe perguntou em voz baixa. É porque você gritou com ele quando se encontraram? Você não fez mais isso, fez? Soltei um suspiro. Na verdade, mãe, a gente discute quase sempre. O quê? Ela perguntou, de queixo caído. Pois pare com isso. Eu dei uma joelhada nas partes dele, uma vez. Ficamos em silêncio por uma fração de segundos, até mais explodir numa gargalhada. Ela cobriu a boca e tentou parar, mas as risadas continuaram a sair, fazendo uns sons estranhos e agudos. Meu pai apertava os lábios, mas dava para notar que ele estava a ponto de também deixar escapar gargalhadas. Minha mãe estava mais branca que a neve. América, me diga que isso é uma piada. Me diga que você não atacou o príncipe. Não sei porquê, mas a palavra ataque foi a gota d'água.
Mai, meu pai e eu começamos a rir até doer a barriga, enquanto minha mãe nos encarava. Desculpe, mãe, falei. Ai, meu Deus. E de repente, minha mãe pareceu super animada para conhecer os pais de Marley e eu não a impedi. Então ele gosta de mulheres que não baixam a cabeça, disse meu pai, assim que sossegamos. Já passei a gostar mais dele. Meu pai correu os olhos no lugar, contemplando o palácio. Eu permaneci ao seu lado, tentando entender as suas palavras. Quantas vezes meu pai e Espen estiveram na mesa? Quantas vezes meu pai e Espen estiveram na mesma sala durante os anos do nosso namoro secreto? Uma dúzia, pelo menos. Talvez mais. E nunca imaginei que ele não fosse aprovar Espen. Sabia que seria difícil conseguir seu consentimento para me casar com alguém de uma casta abaixo, mas sempre parti da ideia de que no final teria sua permissão. Por algum motivo, me senti 1000 vezes mais estressada. Apesar de Maxon ser e capaz de sustentar todos nós, de repente percebi que existia a possibilidade de meu pai não gostar dele. Meu pai não era um rebelde, não saía por aí queimando casas e tal, mas eu sabia que ele não gostava do jeito como as coisas eram feitas, e seus problemas com o governo incluíssem Maxon, e se ele dissesse que eu não deveria ficar com ele. Antes de eu me perder em pensamentos, Maxon subiu alguns degraus na escada para poder ver todas nós. Gostaria de agradecer a todos por terem vindo. Estamos muito contentes de recebê-los no palácio, não apenas para comemorar o primeiro Halloween em Ilia, após décadas, mas também para nos conhecermos. Sinto muito por meus pais não terem podido cumprimentá-los também. Vocês os conhecerão em breve. As mães, irmãs e meninas da elite são convidadas a tomar chá com minha mãe esta tarde, no Salão das Mulheres. Suas filhas saberão conduzi-las até lá. Já os cavalheiros podem fumar charutos com meu pai e comigo. Pediremos ao mordomo que os levem, de modo que ninguém precisa ter receio de se perder. As criadas os acompanharão aos quartos, que vocês ocuparão durante a estadia. Elas também vestirão vocês adequadamente para a visita e a festa de amanhã à noite. Maxon encerrou com aceno e saiu. Uma criada surgiu ao nosso lado quase que imediatamente. Senhor e senhora Singer, estou aqui para acompanhá-los com sua filha até seus aposentos. Mas eu quero ficar com a América, protestou Mai. Lindinha, tenho certeza de que o rei nos deu um quarto tão bonito quanto o da América. Você não quer vê-lo? Minha mãe encorajou-a. Mai se virou para mim. Quero viver exatamente como você. Pelo menos por um tempinho. Posso ficar com você? Respirei fundo. Então teria de abdicar da minha privacidade por uns dias. E daí? Não tinha como dizer não para aquela carinha. Tudo bem, talvez com nós duas lá, minhas criadas terão algo para fazer de verdade. Ela me abraçou tão forte que já valeu a pena. O que mais você aprendeu? Perguntou meu pai. Passei meu braço pelo dele, ainda desacostumado com seu terno. Se eu não o tivesse visto milhares de vezes com suas calças sujas de tinta, poderia jurar que ele nascera para ser um. Ele parecia jovem e bonito naquelas roupas formais. Estava até mais alto. Acho que já lhe contei tudo o que ensinaram sobre a nossa história, sobre como o presidente Wallace foi o último líder do antigo Estados Unidos e depois governou o Estado americano da China. Eu não sabia nada sobre ele. E você, sabia? Meu pai fez que sim com a cabeça. Seu avô me falou dele. Ouvi dizer que era um cara decente, mas ele não teve saída quando as coisas pioraram daquele jeito. Apenas no palácio pude conhecer a verdade definitiva sobre a história de Lia. Por algum motivo, a história da origem do nosso país era quase sempre transmitida oralmente. Ouvi várias coisas diferentes e nenhuma delas era tão completa como a educação que recebi nos últimos meses. Os Estados Unidos foram invadidos no começo da Terceira Guerra Mundial, quando não conseguiram pagar sua exorbitante dívida com a China. Por não receberem o dinheiro que os Estados Unidos não tinham, os chineses instalaram um governo aqui, criando o Estado americano da China e usando os americanos como força de trabalho. Um dia, os Estados Unidos se rebelaram, não apenas contra a China, mas também contra os russos, que tentavam roubar a mão de obra conquistada pelos chineses. Os americanos juntaram-se ao Canadá, ao México e a vários outros países latinos para formarem um único país. Essa foi a Quarta Guerra Mundial, e embora tenhamos sobrevivido e formado um novo país, a guerra devastou a economia. Maxon me disse que pouco antes da Quarta Guerra Mundial as pessoas não tinham quase nada. Ele tem razão, esse é um dos motivos de o sistema de caça ser tão injusto. Ninguém tinha muito a oferecer para ajudar no começo, e é por isso que tanta gente acabou nas castas inferiores. Não estava a fim de discutir esse assunto com meu pai. Sabia que ele se empolgaria. Ele não estava errado. As castas eram injustas, mas era uma visita alegre e não queria desperdiçá-la em conversas sobre coisas que não poderíamos mudar. Além de um pouco de história, a maior parte das aulas é de etiqueta. Temos estudado um pouco mais de diplomacia agora. Acho que em breve vamos usá-la para mais alguma coisa. Eles estão forçando bastante a matéria. Bem, vai ser útil para as garotas que ficarem. Em todo caso, ficar. Acontece que uma das garotas
voltará para casa com a família. Maxon deve eliminar alguém depois de conhecer todos os pais. Você não parece muito feliz com isso. Acho que ele vai mandar você para casa? Dei de ombros. Vamos, filha. A essa altura você já deve saber se ele gosta de você ou não. Se gosta, você não tem com o que se preocupar. Se não gosta, por que vai querer ficar? Acho que você está certo. Ele parou de andar. E qual das duas opções é a certa? Era meio vergonhoso falar disso com meu pai, mas também não falaria disso com minha mãe. Acho que ele gosta de mim. Ele diz que gosta. Meu pai riu. Então você está indo bem, mas ele tem estado um pouco distante essa semana. América, querida, ele é o príncipe. Provavelmente ele esteve ocupado provando leis e coisas assim. Eu não sabia como explicar que Maxon parecia ter tempo para todas, menos para mim. Era humilhante demais. Acho que sim. Por falar em leis, você aprendeu algo sobre legislação, sobre como escrever propostas? O assunto não me empolgou nem um pouco, mas pelo menos não havia garotos em discussão. Ainda não, apesar de lermos muitas delas. Elas são difíceis de entender às vezes. Mas Sylvia, a mulher que estava no foyer, é um tipo de guia, tutora, sei lá. Ela tenta explicar as coisas, e Maxon sempre ajuda quando faz perguntas a ele. Meu pai pareceu se animar. Ajuda? Ah, sim, acho que para ele é importante todos nos sentirmos capazes de ter sucesso, sabe? Por isso ele é ótimo para explicar as coisas. Ele até refletiu um pouco. Eu não devia falar de sala dos livros, mas estava com meu pai. Veja, continuei, você tem que prometer que não vai falar nada para ninguém. Ele achou graça. A única pessoa com quem converso é sua mãe, e todas sabemos que não podemos confiar um segredo a ela, de modo que prometo não contar a ela. Eu ri. Era impossível imaginar minha mãe guardando um segredo. Pode confiar em mim, gatinha, disse ele, com a mão em meu ombro. Há uma sala aqui, secreta, cheia de livros, pai. Confessei em voz baixa, olhando para os lados para ver se alguém estava por perto. Lá eles guardam livros bonitos e mapas muito antigos, de como os países eram antes. Pai, eu não sabia que havia tantos países naqueles tempos. E também tem um computador lá. Você já viu um na vida real? Ele balançou a cabeça, chocado. É fantástico, prossegui. Você digita o que procura e ele busca em todos os livros da sala, até encontrar. Como? Não sei, mas foi assim que Maxon descobriu que era Halloween. Ele até... Olhei para os dois lados do corredor novamente. Tinha certeza que meu pai não contaria a ninguém sobre a biblioteca, mas talvez fosse demais eu revelar que estava com um dos livros secretos. Ele até emprestou-me um deles, só para ver. Ah, isso é muito interessante. O que você leu? Pode contar? Mordi os lábios. Um dos diários de Gregory lia. O queixo de meu pai caiu antes de ele ter tempo para absorver a notícia. América, isso é incrível. O que diz lá? Eu não terminei. A maior parte tenta descobrir o que era o Halloween. Ele ponderou minhas palavras por um momento e balançou a cabeça. Por que você está preocupada, América? Está claro que Maxon confia em você. Soltei um suspiro, sentindo-me idiota. Acho que você está certo. Fantástico, sussurrou ele. Então há uma sala escondida em algum lugar por aqui, disse, enquanto observava as paredes de um modo todo novo. Pai, este lugar é maluco. Há portas e painéis por toda parte. Pelo que sei, se eu empurrasse de vaso, poderíamos cair em um alçapão. Então serei cuidadoso ao fazer o caminho de volta para o meu quarto, concluiu maravilhado. O que você provavelmente precisa fazer logo. Tenho que aprontar Mai para o chá com a rainha. Assim, você e seus chás com a rainha, brincou. Tudo bem, gatinha. Vejo você à noite no jantar. Agora, qual é o melhor jeito de evitar uma portinhola secreta? Ele perguntou-se em voz alta e saiu com os braços esticados para se proteger. Assim que meu pai chegou à escadaria, apoiou-se no corrimão, bem devagar. Só para você saber, este é seguro. Obrigada, pai. Acenei com a cabeça e tomei o caminho do quarto. Era quase impossível não dar pulos de alegria pelos corredores. Estava tão feliz de ter minha família aqui que mal podia me conter. Se Maxon não me mandasse embora, seria mais difícil do que nunca me separar deles. Dobrei a esquina para o quarto e vi a porta aberta. Como ele era? Ouvi Mai perguntar enquanto me aproximava. Bonito, pelo menos para mim. Seus cabelos eram meio ondulados e nunca sentavam. Mai riu e Lucy fez o mesmo ao terminar de falar. Às vezes, eu corria os dedos por eles. Continuou a criada. Penso nisso de vez em quando. Não tanto como antes. Andei na ponta dos pés para não atrapalhá-las. Você ainda sente saudades dele? Perguntou Mai, sempre curiosa sobre garotos. Cada dia menos, Lucy reconheceu com um quê de esperança na voz. Quando cheguei aqui, pensei que fosse morrer com a dor. Vivia pensando em formas de escapar do palácio e voltar para ele, mas isso nunca daria certo. Não podia abandonar meu pai, e mesmo que eu chegasse do lado de fora, não haveria como encontrar o caminho de volta. Eu sabia um pouco do passado de Lucy, de como sua família concordou em servir uma família de 3 em troca do dinheiro de uma operação para a mãe de Lucy, que acabou falecendo. Depois, quando a mãe da família de 3 descobriu que seu filho estava apaixonado por Lucy, vendeu Lucy e o pai para o palácio. Espiei pela porta e lá estavam Mai e Lucy sobre a cama. As portas da sacada estavam abertas e a brisa de Angeles soprava quarto adentro. Mai tinha ficado muito natural com o visual palaciano. O caimento de seu vestido de dia estava perfeito, mesmo com ela sentada na cama fazendo tranças no cabelo de Lucy, que estavam soltos.
Nunca vi Lucy sem coque. Ela ficava linda, assim, parecia jovem e despreocupada. Como é amar? Perguntou Mai. Parte de mim ficou magoada, porque ela nunca tinha me perguntado isso. Depois me lembrei. Para Mai, eu nunca tinha amado. Lucy abriu um sorriso triste. É a coisa mais maravilhosa e terrível que pode acontecer com você, afirmou com simplicidade. Você sabe que encontrou algo incrível e quer levá-lo para sempre consigo. E um segundo depois de ter aquilo, você fica com medo de perder. Deixei escapar um suspiro. Ela estava completamente certa. O amor é um medo belo. Como eu não queria pensar muito sobre perder coisas, entrei no quarto. Lucy, olhe para você. Gostou? Perguntou ela. Com a mão nas tranças delicadas. Está maravilhosa. Mike costumava fazer tranças em mim o tempo todo. Ela é muito talentosa. Mike deu de ombros. O que eu podia fazer? Como não podíamos comprar bonecas, eu brincava com a Maris. Bem, disse Lucy, virando-se para Mai. Enquanto você estiver aqui, será nossa bonequinha. Anne, Mary e eu vamos deixar você linda, como a rainha. Mai chacoalhou a cabeça. Ninguém é linda como ela. Protestou para em seguida virar-se rapidamente para mim. Não conte para a mamãe que eu disse isso. Não conto, falei rindo. Agora, porém, temos que ficar prontas. É quase a hora do chá. Mai bateu palmas, empolgada, e se sentou diante do espelho. Lucy puxou os cabelos para trás, mas conseguiu fazer o coque sem bagunçar as tranças. Depois, pôs seu lenço sobre a cabeça e cobriu quase tudo. Eu não a culparia por querer que seu cabelo ficasse assim por um pouco mais de tempo. Ah, a senhorita recebeu uma carta, disse Lucy, entregando meu envelope com cuidado. Obrigada, agradeci, incapaz de esconder o espanto na voz. A maior parte das pessoas que me escreveria estava no palácio. Rasguei o envelope e deparei com um bilhete, escrito de propósito com os garranchos que eu conhecia bem. América, descobri tarde demais que as famílias elite foram há pouco convidadas para conhecer o palácio e que o papai, a mamãe e Mai partiram para visitá-la. Sei que Kenna estava com a gravidez muito avançada para poder viajar e que Gerard é criança demais. Estou tentando entender por que o convite não se estendeu a mim. Sou seu irmão, América. Só consigo imaginar que nosso pai decidiu deixar-me de fora. Espero muito que eu não tenha sido você. Nós dois, tanto você como eu, estamos próximos de grandes conquistas. Temos condições de ajudar um ao outro. Se qualquer outro privilégio especial for concedido à sua família, você tem que se lembrar de mim, América. Podemos ajudar um ao outro. Por acaso, você falou de mim para o príncipe? Só por curiosidade, escreva em breve. Cota. Pensei em amassar a carta e jogá-la no lixo. Tinha esperança de que Cota tivesse deixado de lado seu alpinismo de caças e aprendido a contentar-se com o que já tinha. Parece que não dei sorte. Enfiei a carta no fundo de uma gaveta, com a intenção de esquecê-la completamente. A inveja dele não iria estragar a visita. Lucy chamou Anne e Mary. E nós nos divertimos muito enquanto nos aprontávamos. O jeito efervescente de Mai nos animava. Eu até cantei enquanto me vestia. Logo chegou nossa mãe, perguntando se estava bonita, por garantia mesmo, e é claro que estava. Ela era mais baixa e cheinha que a rainha, mas estava tão nobre quanto ela em seu vestido. Ao descermos as escadas, Mai agarrou meu braço, com uma cara triste. O que há de errado? Ansiosa para conhecer a rainha? É que... O quê? Mai soltou um suspiro. Como posso voltar a usar calças caqui depois disso? As meninas estavam animadas, todas explodindo de energia. A irmã de Natalie, Lacey, tinha quase a mesma idade de Mai. As duas se sentaram em um canto e ficaram conversando. Eu via como Lacey era parecida com a irmã. Na aparência, as duas eram magras, loiras e bonitas, mas um ponto em que Mai e eu éramos opostas. Natalie e Lacey eram idênticas, porém eu descreveria Lacey como menos caprichosa, menos sem noção que sua irmã. A rainha passeava pelo salão e falava com todas as mães. Ela fazia perguntas com seu jeito doce, como se alguém ali pudesse ter uma vida mais impressionante que a dela. Eu estava em um grupinho ouvindo a mãe de Elise falar sobre sua vida na Nova Ásia, quando Mai puxou meu vestido e me chamou de canto. Mai, falei, cerrando os dentes. O que é isso? Você não pode agir assim, especialmente quando a rainha está perto. Você precisa ver, ela insistiu. Ainda bem que Sylvia não estava. Eu não me surpreenderia se ela censurasse Mai por algo assim, apesar de ela não saber de nada. Fomos até a janela e Mai apontou para fora. Veja, estiquei o olhar para além dos arbustos e vi duas figuras. A primeira era meu pai, que falava e gesticulava com as mãos como se perguntasse ou explicasse alguma coisa. A segunda era Maxon, que fazia pausas para pensar antes de responder. Olhei para trás. As mulheres permaneciam entretidas com a situação, mesmo a rainha, e nenhuma parecia estar prestando atenção em nós. Maxon parou em frente ao meu pai e falou de uma maneira franca. Não houve agressão ou raiva, mas ele parecia determinado. Depois de uma pausa,
pausa, meu pai estendeu a mão a ele. Maxon sorriu e apertou com entusiasmo. Logo em seguida, ambos pareciam mais relaxados, e meu pai deu um tapinha nas costas de Maxon, que ficou um pouco tenso com o gesto. Ele não estava acostumado a ser tocado. Mas então meu pai pôs a mão no ombro de Maxon, como costumava fazer comigo, e Maxon pareceu gostar muito. O que quer dizer isso? Perguntei em voz alta. Mai encolheu os ombros. Parece importante. Parece. Esperamos para ver se Maxon conversava com o pai de outra garota. Se conversou, não foi no jardim. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!